Muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Sem demoras, vamos direto lá para Cascavel, no Paraná, onde acontece Show Rural Copavel. Você acompanha aí na tela com a gente o stand da Bayer lá no evento, lá durante o Show Rural. Um stand muito bonito, uma apresentação diferenciada com áreas de plantio ali para que você possa ver. E olha só o dia lá no Show Rural Copavel, dia ensolarado, público comparecendo em peso, você vê pelas imagens aí a participação do produtor lá na Show Rural Copavel, e um pouquinho do que a Bayer está trazendo aí para o público que visita o stand da empresa lá no Show Rural. E é para lá que nós vamos agora, direto, portanto, ao vivo, conversar com Alexandre Barioni, diretor de negócios da Bayer para a região sul. Tá aqui já o Alexandre com a gente, seja bem-vindo, meu caro. A gente viu um show de imagens aqui, belas imagens, e a Bayer se preparou, obviamente, para essa primeira feira presencial depois de praticamente 2 anos aí sem feiras, Alexandre. Deu para perceber que vocês fizeram tudo com muito carinho aí para atender o público, né? Como é que está sendo aí esses primeiros dias? Qual a sua avaliação? Enfim, o que o público que for aí no Show Rural Copavel vai encontrar? Seja bem-vindo, meu caro. Valeu, bom dia, Alexander. Tudo bem? Muito Muito bom. obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês ao vivo, direto de Cascavel. Dia bonito aqui, dia de sol, feira cheia de novo. Então, acho que assim, estava todo mundo muito ansioso para entender um pouquinho de como que ia ser, né? Esse evento aqui, depois aí de 2 anos, onde a gente não teve a oportunidade, infelizmente, de estar aqui, né? Enfim, a gente se preparou muito para isso, né? A gente conversou bastante, a gente também aprendeu como que a gente poderia, dentro desse novo contexto, com muita segurança, com muita responsabilidade, você. Alô? Parece que a gente perdeu o contato lá com o Alexandre Barioni. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho rapidinho, só para ajustar a conexão de novo lá. Ao vivo tem disso. E daí a gente volta com as informações direto lá de Cascavel. Já estamos com o Alexandre? Dá para... Já voltou? Já voltamos. Ok, estamos te Oh, ouvindo, Alexandre. Ao ao vivo é assim vivo é mesmo, isso. as conexões às vezes deixam a gente aí na mão. Mas você estava me contando de toda essa preparação, né, feita para essa primeira feira presencial depois da pandemia. Não, exato. Acho que talvez um primeiro ponto é a questão de segurança, né? Acho que a gente tomou muito cuidado, fosse para os nossos colaboradores, para qualquer agricultor, parceiro que viesse aqui, para poder receber com segurança, né? E assim, eu acho que depois de 2 anos, né? Não que nestes 2 anos a gente não tenha lançado nada. A gente lançou muita coisa, a gente trouxe, inevitavelmente, novos lançamentos para os agricultores, mas a gente acabou fazendo isso de uma maneira diferente, né, Alexandre? Então, a gente usou aí lives, eventos digitais e tudo mais. Mas o que acontece num evento como esse hoje, né? A gente tem muita coisa nova sendo mostrada pela primeira vez num evento grande como esse, tá? Então aqui eu posso falar sobre defensivos. Então a gente tem herbicidas, a gente tem inseticidas, fungicidas, Curbix, Veranco, Adengo, onde a gente está mostrando o Accelerus pela primeira vez aqui. Semente de milho, a gente tem novos híbridos, a gente tem biotecnologia nova, o VT Pro 4, intacta. Nós estamos falando de I2X aqui, de primeira mão, mostrando para o agricultor. A gente já vinha fazendo isso num outro formato. Climate Field View, agricultura digital. Estamos com uma loja conceito aqui na feira, onde a gente está vendendo e entregando o hardware, né, que é o iPad, o Drive, o Mounting Kit. O agricultor que quer embarcar na agricultura digital, ele vem aqui, ele entra, compra e sai para levar para casa com isso, né? Ou seja, a gente tem bastante coisa nesse novo contexto que a gente preparou com muito carinho para que a gente tenha uma jornada de conversas bacanas com o agricultor. Enfim, falei algumas aqui, provavelmente esqueci de várias outras,
mas resumindo, tem bastante coisa que a gente vai poder estar mostrando para o agricultor aí de uma primeira vez, presencialmente, direto aqui de Cascavel. E nada melhor do que esse contato, né, Alexandre? Essa relação direta, a conversa boa aí com o produtor, tirar dúvida, acrescentar informação que ele não tinha, ou enfim, que não teve oportunidade de ter ao longo dos eventos online, enfim. Isso é muito importante, né? Não, com certeza, cara. E assim, o que que a gente vê, né? O agricultor, ele está muito animado, né? O agricultor brasileiro, o agricultor, ele é muito curioso, né? E ele está muito animado. Então, quando ele chega no stand, ele entra para uma jornada. Às vezes entra alguém para perguntar, para tirar uma dúvida de um híbrido de milho. Só que isso puxa uma outra conversa. Aí você já vai falar de biotecnologia, você já vai entender um pouquinho com ele de quais são os desafios que ele tem, por exemplo, para manejar planta daninha, e aí já puxa uma outra conversa, aí ele já começa a falar que num talhão ele produz mais, no outro ele produz menos, aí já te leva para uma conversa de agricultura digital, aí ele já fala que ele está precisando ali de uma variedade um pouquinho mais curta para poder fazer melhor a safrinha, você já leva ele para a soja. Então, acho que aí uma conversa puxa outra. Então, o legal do presencial no momento desse é que dá para fazer tudo isso, né? Esse dinamismo. E tem muita gente aqui que conhece um pouco de cada uma das coisas, né? Então, no digital, talvez você vai conversar com um profissional que conhece muito de uma determinada cultura de um produto, né? Aqui, ele conhece disso, e aquele outro que conhece de soja ou de uma outra coisa está do lado, está ali 10 metros de você, né? Ou está no stand ao lado, né? Então, acho que isso é o bacana de uma feira como essa, e que, para mim, traz grande valor para o agricultor quando ele vem. Ô, Alexandre, o primeiro grande desafio eu imagino que tenha sido esse, né? De encontrar o formato ideal para uma primeira feira depois de 2 anos de pandemia. Mas especificamente aí no sul do Brasil, vocês têm um outro desafio. Que talvez eu quero medir isso com você agora, ter esse termômetro aí, talvez possa ter afetado o produtor e principalmente os investimentos, a necessidade, a curiosidade do produtor, que foi essa última safra. A gente sabe que não foi nada boa aí no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, problemas climáticos tiraram o potencial produtivo significativo aí do produtor. Como é que o produtor chega na feira numa condição dessa? Não, é fato, né? A gente sabe, a gente tem visto muito isso, a gente tem conversado com vários agricultores de diversas regiões e com parceiros, que nem aqui. Ontem a gente estava ali com o Dilvo da Copavel, conversando um pouco sobre isso também, tá? Então, é fato. Só que assim, você sabe o que que é interessante, né? Eu sou filho de agricultor também, sobrinho, neto, o que você imaginar de agricultor, então eu vivo um pouco disso de certa maneira. Mas o agricultor, o negócio dele é cultivar, é plantar, é cuidar da lavoura, o gado, né? Então, assim, é inerente à operação de quem faz isso, de quem trabalha com a agricultura, ter anos mais difíceis e ter anos mais fáceis, ou ter essas intempéries, né, da natureza que a gente sabe. Obviamente que a gente não quer, acho que o que está acontecendo esse ano é super intenso, de uma maneira mais generalizada do que eventualmente outros anos, né? Acho que cada ano é de uma maneira diferente, a gente sempre tem, né? Talvez mais numa região e menos na outra. Esse ano está um pouco mais intenso. Mas o que a gente sente é o seguinte: os agricultores que estão vindo aqui, eles estão vindo com vontade de aprender, né? Ele sabe que veio a seca, ele sabe o desafio que tem aqui, vai ter que superar. Estão plantando de novo, vai ter que plantar safrinha, cara. Qual que é uma alternativa que tem hoje? Vai ter desafio, do que você vai conseguir agora fechar as contas do ponto de vista de soja, né? Obviamente, mas ele está plantando a safrinha, acreditando na safrinha, né? Então, assim, como que a gente olha para frente? Então, é muito isso que a gente tem escutado de quem vem aqui, né? Então, a gente sabe, não é o primeiro ano, vamos ter que entender como é que nós vamos fazer isso, mas eu preciso produzir bem na safrinha que está entrando agora. Então, como que eu produzo bem? O que tem hoje para me ajudar a produzir melhor? Então, assim, esse otimismo, ele também está na mesa, né? Então, como que a gente olha para isso e aprende com o que está acontecendo, né? Um outro desafio, por exemplo, a feira está cheia, né? A gente está vendo que o movimento não é igual nos anos anteriores, e não era para ser. A expectativa não era essa, nós estamos numa retomada conversando aqui, né? Tem muito agricultor. Semana passada choveu, agora o tempo limpou,
principalmente aqui na região, né? Então, tem muito agricultor que está colhendo a soja e plantando milho safrinha. Então, muito agricultor que a gente convidou está dizendo, olha, talvez eu vou só na quinta, não vai dar para ir no começo da semana, mas eu vou. Então, ele está dizendo para nós que ele venha, né? E aí, acho que o que puxa isso, né? O que a gente aprende dentro do stand? O que ele pergunta para nós? Ele pergunta, cara, como vocês podem me ajudar? Né? O que a gente tem para poder olhar para frente e construir um negócio diferente, né? É a hora que nós vamos falar de manejo agronômico. Assim, numa situação que nem seca, não tem uma bala de prata, não tem uma coisa que vai resolver isso. A gente sabe disso, né? Mas vai ser a junção, né, do melhor manejo. Como é que eu faço? Plantio direto, rotação de cultura, plantio no momento adequado, rotação de variedade, eu não colocar uma variedade só, um híbrido só. Então, existem alguns conceitos, né, que não são novos da área agronômica, de quem já está nesse meio sabe, que eles voltam, né, para a mesa em momentos como esse, né? Então, é legal que na feira sobre isso, entendeu? E é muito bom você tocar nesse ponto, porque quando o produtor chega aí no stand da Bayer, por exemplo, ele tem essas opções, né, Alexandre? Ele tem com quem trocar ideia e tem como se planejar melhor aí para os próximos plantios, inclusive, não só para a safrinha que já está sendo plantada, mas para a próxima safra de verão, entender o que pode acontecer, enfim, tomar decisões a partir de uma boa conversa. Não, com certeza. O agricultor que está vindo aqui, ele está plantando a safrinha, mas ele já está pensando, por exemplo, vou colocar trigo ou não vou? Vou fazer o que de manejo do inverno? Talvez aquele que não fazia um determinado manejo de inverno, desse ano vai pensar em fazer, porque quem faz perde menos com a seca. Ele já está olhando variedades novas de soja aqui, que ele vai plantar no ano que vem. Então, será que eu vou plantar só hiper precoce ou eu vou fazer uma rotação? Se vou numa hiper precoce, tem 2x nessa nova variedade para o ano que vem de soja para plantar? Então, ele já olha, ele já vem logo aqui. Variedades que a gente tem da Monsoy, que nós estamos lançando, por exemplo, onde a gente já fala como que isso pode se adequar na área dele para o ano que vem. Aí ele fala um pouquinho para a gente da área onde sofreu mais o manejo dele. Geralmente ele tem um talhão que produziu menos, um talhão que produziu mais. Cara, se ele tiver, por exemplo, um desafio para entender variabilidade, a gente vai lá para Climate. E a gente fala um pouquinho sobre os mapas, sobre a questão por exemplo, de plantio a taxa variável de semente de milho, que a gente está lançando aqui na feira também, como que isso pode ajudar ele a produzir mais, ou produzir não só mais, mas melhor. Aí a gente entra, por exemplo, numa conversa de milho, e ele quer entender um pouquinho mais de germoplasma. A gente pode ir na Agroceres, na Agroeste ou na Decalb, olhar os híbridos que a gente tem lá, e inevitavelmente pode vir uma conversa de pressão de praga. A gente entra no VT Pro 4, entendeu? Então a gente puxa esse fio da inovação. No meio do caminho, ele pode falar de um desafio que ele vai ter num sistema desse, o manejo de percevejo. A gente traz ele para o plot de Curbix, mostrando o desempenho de Curbix, né? Se a gente falar, por exemplo, de um desafio de pressão de doença, a gente vai lá e mostra o Expro, o Fox Expro para ele. Manejo de plantas daninhas, tem um outro desafio. Eu vou lá e vou mostrar a área de atenco para ele. Um agricultor hoje que, de repente, está muito mais preocupado com a questão de sustentabilidade, o que é cada vez mais comum hoje no agricultor brasileiro. A gente traz aqui dentro do stand, fala um pouquinho das iniciativas que a gente tem relacionadas a carbono, está muito conectado com a questão de sustentabilidade, né? Então, assim, tem uma pegada muito forte de falar de inovação, de agricultura digital e de sustentabilidade aqui dentro do stand, tá? Que isso, tudo que a gente fala está muito conectado com esses 3 pilares, né? E aí, obviamente, a gente vai identificando o que faz sentido para cada um dos agricultores que passam aqui, tá? Legal, muito bom. Alexandre Barioni, meu caro, quero que você aproveite o espaço para convidar quem está ouvindo a gente a participar do Show Rural e, obviamente, né, você já passou essa sensação de estamos preparados para receber, mas, enfim, faça o seu convite, por favor. Não, obrigado, tá? Primeiramente, obrigado pela oportunidade, obrigado aí pelo tempo de quem está assistindo. Mas, assim, a feira está muito legal, pessoal. Eu já vim nessa feira aqui, acho que eu falo seguramente para vocês umas 15 vezes, né? Então, conheço profundamente esse show rural. E ela está muito bonita, tá? Então, é muito gratificante para quem já
acompanha ela há muito tempo, eu tinha muito receio de chegar aqui e encontrar algo talvez um pouquinho menor. Não está assim. Então, a gente vê que não só a Bayer aqui, né, mas muita gente preparou um negócio muito legal, né? Então, a gente tem uma série de lançamentos, a gente fez um stand bem bacana, a gente olhou com muito cuidado para a questão de segurança. De fato, não só a gente, mas a feira está bem preparada para isso, tá? Então, aparece aqui. Estamos de braços abertos, porta aberta, vem visitar a gente aqui. Boa. Meu caro, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Lembrando que o Alexandre tocou em vários temas que a gente já conversou ou ainda vai conversar aqui no Notícias Agrícolas, como, por exemplo, a plataforma I2X. A gente já teve um papo muito legal aí com a Natália. A gente ainda vai conversar sobre essa questão do programa de carbono aí da Bayer com o Fábio. E a gente ainda vai conversar, aliás, fica o convite para que você assista logo mais no final da tarde, às 5 horas da tarde, a conversa com o Abdala. O Abdala trouxe para a gente um pouquinho da mudança aí do Field View, né? O que tem de novidade, enfim, como é que essa tecnologia, agricultura digital, está sendo empregada e está sendo utilizada pelo produtor brasileiro. Então tem muita coisa legal, como o Alexandre já adiantou para a gente, tem muita informação boa para você participar lá da feira junto com o pessoal. O pessoal está lá para te atender. Obrigado, meu caro. Grande abraço, boa feira, bons negócios para você aí. Valeu, um abração. Obrigado, tudo de bom. Tá aí então informações ao vivo e direto lá do Show Rural Copavel, que está acontecendo lá em Cascavel, no Paraná, e essa dinâmica com a Bayer, que está presente também lá no evento. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros detalhes para você que acompanha a gente aqui no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.